Tá com dúvida sobre qual celular da Samsung comprar em fevereiro de 2022? Eu também. Então, vamos pro vídeo. Então, família, começando o vídeo aqui, eu queria começar dizendo pra vocês que a maioria das informações que eu vou estar passando pra vocês, eu tirei aqui do site do Zoom, das informações técnicas dos aparelhos celulares, tá? Tem também uma outra listinha muito interessante que é do Oficina da Net, que depois eu vou estar passando o link aí pra vocês na descrição, né? E aqui você vai poder estar olhando todos os modelos de celulares da Samsung lançados em 2021. Teve alguns 4 ou 5 ali que foram lançados em 2022, mas eu achei um pouco mais interessante, por uma questão de preço, focar nos celulares de 2021, certo? Se a gente for dar uma olhada aqui nos celulares lançados em 2022, a gente vai ver que os preços estão bem altos, também fora da realidade do brasileiro médio, né? Aqui tá, esse daqui tá na faixa dos R$4.000, esse daqui nem é S22, então assim, ó, os modelos S, pelo que eu andei olhando, eles são os mais carinhos do mercado, né? Então a gente nem vai passar por uma análise deles. Depois eu vou passar a análise do S10 aqui na tabelinha, mas também tá bem caro. Então acima dessa faixa de preço eu evitei ao máximo tá colocando na nossa tabelinha, tá certo? Mas aqui está, família, temos a nossa tabelinha aqui. Essa divisão aqui de informações básicas, processador, memória RAM, câmera e tela, ela já veio nessa estrutura no site do Zoom, tá certo? E bom, temos aqui na primeira coluna o modelo Win 2 Duals, né, da série Windows. Win 2 Duals, não é Windows, né, é Win 2 Duals, que é o modelo de celular que eu tenho até hoje, né? Ele é de 2014, né? Tá bem velhinho, por isso que eu comecei a pesquisar celulares e acabei fazendo essa tabelinha. E basicamente foi como eu tava precisando de um celular, né? Porque a bateria dele já tá meio fraquinha. Eu acabei fazendo uma leve pesquisa e aí no final acabou dando essa tabela enorme. E eu achei que seria interessante fazer um vídeo sobre isso. Então aqui estamos, certo? Aqui nessa primeira coluna nós temos os dados do meu celular, né? Ele é um quad-core com velocidade, com cada core tendo uma velocidade aí de 1.2 GHz. Eu não sei se essa é a velocidade total do processador em si, ou se é a velocidade do núcleo. Eu tô acostumado a analisar processadores de computador desktop, então eu não sei se é a mesma lógica, tá? Não sei dizer se é 4 vezes 1.2 GHz ou não, mas eu acredito que seja, tá? Eu acho que essa informação aqui não tá bem completa, eu acho que deveria ser velocidade do core, mas enfim, né? Temos aqui memória RAM 1 GB, memória interna 8 GB, resolução 2.2 megapixels, né? E da câmera frontal. Da câmera traseira nós temos 5 megapixels e nós temos aqui algumas informações um pouco mais complexas, tá? Eu tenho essa tabelinha, ela é um pouco mais completa, mas como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Isso aqui são dados, assim, os celulares que eu andei comparando, todos eles têm umas dimensões muito parecidas. Eu achei que não seria interessante me demorar muito nisso, então por isso eu vou estar ocultando esses dados da tabela. Aqui temos também algumas informações da câmera, mas como são todos muito parecidos, eu também não acho muito interessante estar trazendo. Só todos esses modelos aqui que a gente está vendo são iguais. O único que muda é com relação ao S10, né, que tem aí uma resolução de 4K, né, incríveis 4K em uma câmera de celular. Mas tirando isso, família, na verdade eu vou deixar essa coluna porque ela é interessante. Essa coluna aqui não é muito interessante, tá ligado? Porque elas são dados muito parecidos, então realmente não vale a pena a gente estar se demorando muito neles, tá? Esse aqui também tem
flash que não é HDR, tem flash com HDR, sem HDR, autofoco, não sei o que. Eu achei que essas informações estavam um pouco incompletas, então também vou estar ocultando esses dados da tabela, né? Então eu procurei organizar a ordem das colunas pelo desempenho do celular, né? E acabou que ficando nessa ordem. Então assim, esse é o mais fraco e tá indo aqui do mais fraco para o mais forte, tá? E, inclusive isso acaba influenciando também no preço do produto. Então, começando aqui com o A02, né? A gente vê que ele tá um pouco mais caro que o A03 Core, né? Tá em uma faixa de quase R$100 mais caro. Mas apesar disso, apesar de ser mais caro, ele tem uma versão desatualizada do Android 10, então eu já começo não recomendando isso, esse modelo, tá? Ele é um quad-core, também é bem mais fraco que o A03, então já são aí dois motivos para você não estar comprando o A02 nesse momento, tá? Eu acho que já passou do momento de comprar o 02. Apesar de ele ser um celularzinho muito bonito, eu acho que não vale a pena pelo preço que está sendo cobrado, tá? Ele tem bastante memória interna, tem uma memória RAM que é o dobro do meu celular, tem velocidade aí tanto quanto razoável se a gente for comparar com o restante, né, dos outros celulares. A resolução dele é de 5 megapixels, tem aí uma resolução traseira de 13 megapixels, né, Full HD. E o diferencial, né, para o meu celular a gente já dá para ver aí que tem uma diferença de 3.000 miliamperes por hora, né, na capacidade da bateria. Então, como todos os outros a gente já consegue ver que é mais ou menos essa faixa, né? O único diferencial aqui seria o S10 Plus, que tem uma bateria um pouco mais desavantajada, né? Mas ele compensa isso em outros aspectos, apesar de que, pelo que eu estou vendo aqui, a câmera dele é mais fraca, ela tem uma resolução menor do que a taxa de pixels, né, ela acaba sendo menor do que em outros celulares aí como o M32 e o A32, apesar de que ele promete aí uma filmagem traseira em 4K, certo? Então isso é um diferencial aí pro S10 Plus, já adiantando aí a nossa tabelinha, certo? Então vamos dar aqui uma ocultada aqui nesses dados da tabela para a gente não se demorar muito nisso, tá? Com relação à tela, eu acho que o AMOLED ele é um pouco superior a esses daqui, né? Pelo que está aparecendo. Não tem muito conhecimento sobre isso, então não saberia dizer ao certo, né? Mas aqui a gente vê que o AMOLED, o diferencial do S10 aqui com relação à tela é o AMOLED dinâmico e a qualidade QHD+, certo? Que é um pouco superior aí ao Full HD. O Full HD ele corresponde aí, se eu não me engano, ao 1080p, e o HD Plus seria aí uma faixa de 720p, tá certo? Mas então aqui a gente já concluiu então a análisezinha da tela, certo? Vamos então ocultar essas linhas, certo? E aqui a gente já vê o precinho do A03 tendo uma vantagem sobre o A02, tá certo? Ele é um octa-core, que vale muito mais a pena aí do que o A02. Ele tem uma capacidade de processamento variável e superior aí ao A02, né? Com relação à memória RAM e memória interna, ele tem os mesmos valores, mas ele deixa um pouquinho a desejar na questão da resolução da câmera traseira, o que, na minha sincera opinião, não é uma grande vantagem, porque normalmente quando você vai tirar selfie, você tira assim para olhar a tela. Então a câmera traseira não faz muita diferença, na minha opinião, pelo que eu tô vendo aqui da disposição da câmera, tá certo? Eu acho que 5 megapixels
como as duas são de 5 megapixels, eu ainda ficaria com o A03, apesar de que a câmera traseira dele ser um pouco melhor, tá certo? Então é uma coisa aí a se pensar. Então, partindo aí pro A12, né? Ele é um celular intermediário, eu diria, entre o A22 e o A03 Core, tá certo? O preço dele também é intermediário, tá aí na faixa de 929, tá aí uns 300 reais, um pouco mais, quase 300 reais mais caro aí que o A03 Core, tá certo? Ele é um octa-core, ele tem assim, de longe, ele é um dos que tem a melhor, uma das melhores, os melhores capacidades de processamento por núcleo da nossa tabelinha, pelo que eu tô vendo aqui, tá certo? Ele tem 4 memórias de 4 GB de memória RAM, o que é uma vantagem com relação ao A03 Core, né? Eu tô um pouco mais inclinado a pegar o A12 do que o A03 por conta da memória RAM. Não tanto da memória interna, porque eu não chego a usar tanto a memória interna, né? Eu uso mais para tirar foto. Eu não gosto muito de jogar no celular, porque eu acho que isso tira um pouco a interação social, né? Porque a gente vai assim no ambiente, a gente quer conversar com as pessoas, e se a gente tá jogando no celular, isso acaba atrapalhando um pouco, tá certo? Numa viagem talvez faça uma boa diferença, mas ainda assim eu acredito que a memória interna não faria muita diferença pra mim, pelo menos, né? A gente vê que ele tem uma vantagem pequena com relação à câmera frontal de 3 megapixels, mas a gente vê que tem um penhasco, né, um abismo entre a câmera traseira do A12 pro A03 Core, né? A gente tem aí um abismo de nada menos do que 40 megapixels, né? A capacidade máxima da câmera é muito superior a do A03 Core para baixo, tá certo? Então realmente seria bastante vantajoso comprar um A12 do que um A03 Core, na minha opinião. E aí nós temos aí o A22, que ele começa a dar um sinal de high-end, né? Principalmente na questão da resolução frontal, da câmera frontal, que é de 13 megapixels. Não é a melhor do mercado pelo que a gente vê aqui, mas ela tem sim uma vantagem, né, com relação aos seus outros modelos concorrentes, né, no caso da mesma marca, mas são concorrentes entre si, e são modelos concorrentes entre si no mercado, né, e eles dão aí uma grande vantagem de 5 megapixels aí de uma câmera para o outro, né. Outro diferencial seria que ele tem o A22, o M22, eles têm aqui uma capacidade de processamento menor do que o A12, né? Mas ele já vem com bastante memória interna embutida, né? E não precisa comprar mais do que isso. E um outro diferencial aí muito importante que a gente tem que pesa na hora da escolha seria a versão do Android, né? Não só o preço, mas a versão do Android eu acho que pesa muito na hora de comprar o celular. Eu não sei se dá para atualizar isso, eu não cheguei a pesquisar muito a fundo. Então, assim, realmente eu acho que valeria mais a pena esperar um pouco para comprar o A22, né? Mais por uma questão aí de versão do Android do que... Porque assim, ó, realmente essa capacidade de processamento ela é muito promissora, mas, né, com a versão desatualizada do Android, isso acaba pesando muito na decisão do consumidor final, né? Então realmente não só o preço, mas a versão do Android talvez acabe fazendo melhor esperar um pouco pelo A22 do que comprar o A12 agora. E aí temos esses aqui que são um pouco mais high-end, eles também, obviamente que o preço acaba ficando high-end também, né? Temos aqui
resoluções de câmera frontal de 20 megapixels, o que é enorme se a gente vê lá no início da tabela, né? Uma diferença enorme de 15 megapixels, é mais que é 4 vezes a qualidade de pixels, né? A quantidade de pixels das versões base do mercado, né? Low end, que é o A02 e o A03 Core. Então realmente é muito tentador, né? Pela questão da câmera frontal. A resolução da câmera traseira parece que realmente ela é muito forte, né? Muito agressiva. Tem aí 64 megapixels, né? Uma promessa de 64 megapixels, é uma quantidade de pixels absurda para uma foto só. E realmente é um grande diferencial aí do A32 e do M32, certo? É a questão da resolução, porque na questão de armazenamento, memória RAM, processamento e quantidade de núcleos, o A32 ele fica aí parelho com o M22 e o A22, tá certo? Com outros modelinhos aí que a gente viu. Mas com relação ao M32, realmente o M32 foi o melhor, né, que eu encontrei aqui nesses de mid-end, que eu diria, né, low-end, mid-end, high-end. Eu diria que o M32 foi o mais em conta, assim, que eu encontrei aqui, né? Ele realmente tem a vantagem do M32 é que ele tem 6 GB de memória RAM, então isso conta muito na hora das gameplays, né? Para quem é gamer, eu acho que o M32 seria o mais indicado, né? Para quem quer realmente aí usar para os games. Eu acredito que para quem é como eu, que só bate foto, 2 GB está de bom tamanho. Mas para quem é um público gamer, eu diria que o M32 tem a vantagem, né? Ele tem aí uma velocidade nativa de 2 GHz, né? Eu não sei se isso é bom, eu acredito que isso acabe talvez, eu não sou expert, né? É só uma suposição. Eu diria que talvez isso acabe desperdiçando um pouco a capacidade do processador, mas eu acredito que deva ter como gerir isso e acabe não tendo perda de desperdício de desempenho, eu diria, né? A gente vê aqui que a questão que diferencia o A32 para o M32 é a memória RAM e a velocidade do processador, porque de resto eles são idênticos. E na questão do preço, né, o M32 acaba ficando aí um pouco mais salgado no preço, né, certo? E no S10 Plus, que é o mais caro, eu realmente não recomendo comprar ele, apesar de que a memória RAM dele parece muito boa, né? 8 GB é a nível de um desktop aí razoável, né? Eu diria, nível desktop, né? A maioria dos desktops hoje em dia já vem aí com 8 GB de memória RAM. Então realmente aí e a velocidade de processamento aí de 2 GHz, né? Realmente é superior. Mas eu diria que não compensa comprar isso aqui agora, até porque o preço dele está muito alto. Eu encontrei um por R$3.400, mas tem alguns aí que entram na faixa de R$4.000. Algumas lojas aí estão fazendo esse precinho. E a versão do Android dele é desatualizada, é um Android 9.0, né? A versão Pie, pelo que eu tô vendo aqui. Ele é um octa-core, então na questão de cores ele não tem lá uma grande diferença. A questão o diferencial dele é a memória RAM e a velocidade por core, né? Mas a gente vê aqui que tem uma queda brusca, né, na resolução da câmera frontal. Mas como a gente viu antes, né, a promessa do S10 Plus é a resolução 4K, né, gravação 4K, pelo que eu lembro é na câmera traseira. Mas se a gente for considerar a resolução frontal, realmente não vale a pena, né, pela questão dos pixels, eu diria que não vale a pena. Mais pixels quer dizer mais definição, né, uma alta definição, e a gente vê que acaba ficando desbalanceado, né? Apesar de entregar uma resolução 4K, a quantidade de pixels ela é um pouco prejudicada, ela é bastante prejudicada, eu diria, né?
cai aí pela metade. Então realmente o S10 para você comprar hoje está muito desbalanceado. Eu diria que não vale a pena. Talvez procurar aí um S22 ali, que eu acho que estava aí mais ou menos na mesma faixa de preço. E os lançamentos aí de 2022, né? Se eu não me engano, tá aí um pouco mais em conta do que o S10 Plus, tá certo? Então, bastante atenção aí na hora de fazer de pesquisar aí os preços, tá? Eu achei eu achei no Zoom que esses foram os melhores preços aqui, né? Para cada modelinho. O A02 tá 750 no Magazine Luiza, a maioria é do Magazine Luiza aqui, pelo que eu encontrei. O A03 Core tá aí com 674 reais, né? No Magazine Luiza. No Submarino, o A12 tá por 929 reais. O A22 está por 1.250 no Magazine Luiza. Nas Americanas, o M22 está 1.343. O A32 1.439, o M32 1.600 e o S10 Plus 3.400 reais. Eu não lembro agora onde que ele estava, tá certo? Então essa foi a tabelinha aqui que eu quis trazer para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, eu estava fazendo essa pesquisa aí de preços para ver se eu ia comprar um celular para mim. E como acabou dando essa tabelinha aí, eu achei que seria interessante estar trazendo aí um conteúdo extra aí pro canal, tá certo? Então é isso, deixa aí o like se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu e fui!